Ela voltou em casa para pegar o notebook, mas ouviu a voz da madrasta em seu quarto com seu noivo. Ela não fez nada, apenas esperou o momento certo e, no meio de um jantar em família, ela ligou a TV da sala e o que apareceu na tela fez o mundo deles desabar. Luana sempre suspeitou que as paredes daquela casa guardavam segredos, mas nunca poderia ter imaginado que o maior deles estaria escondido em seu próprio quarto, esperando por um retorno inesperado para se revelar. Se não fosse por um maldito notebook esquecido, ela talvez ainda estivesse vivendo a mentira confortável que chamava de felicidade. Aquela manhã de segunda-feira havia começado como tantas outras, com o sol preguiçoso de outono derramando-se pela janela e o cheiro de café fresco subindo as escadas. A noite anterior fora um sonho. A casa, normalmente um refúgio de silêncio, ainda vibrava com a energia de uma celebração íntima. Haviam comemorado o noivado de Luana com Caio. Seu pai, Henrique, com aquele sorriso contido que ela conhecia tão bem, mas genuinamente feliz, ergueu um brinde à felicidade do casal. Sua madrasta, Patrícia, a envolveu em um abraço caloroso, que na época pareceu a mais pura expressão de afeto. Até mesmo sua meia-irmã mais nova, Bianca, normalmente absorta em seu universo adolescente, havia participado da alegria geral. A família estava reunida e, pela primeira vez em muito tempo, Luana sentiu que todas as peças de sua vida se encaixavam com uma perfeição quase divina. Na manhã seguinte, a rotina retomou seu curso implacável, varrendo os vestígios da festa. Bianca saiu apressada para a escola, resmungando sobre uma prova de matemática. Henrique, sempre o primeiro a deixar a casa, despediu-se com um beijo na testa da filha, recomendando a prudência de sempre no trânsito. Luana saiu logo em seguida, a cabeça já fervilhando com os planos para uma reunião decisiva no escritório. Deixou Caio dormindo, envolto nos lençóis de sua cama, a imagem serena da paz e do amor seguro. Ele merecia o descanso. A festa, embora pequena, tinha se estendido noite adentro. "Te vejo mais tarde, meu amor", ela sussurrou, fechando a porta do quarto com um cuidado quase reverente, como se guardasse um tesouro. O trânsito da cidade a engoliu. Ligou o rádio, cantarolando uma música qualquer, a mente já focada nos gráficos e planilhas que precisava apresentar. Foi no meio de um congestionamento, a uns 20 minutos de casa, que o pânico a atingiu. Um calafrio súbito, gelado, percorreu sua espinha. O notebook. Ele estava sobre a escrivaninha de seu quarto, contendo toda a apresentação que ela passou a semana inteira preparando. Sem aquele aparelho, a reunião seria um desastre completo. Frustrada, Luana fez um retorno proibido, ignorando a buzina raivosa de um motorista que a xingou pela janela. A urgência era maior que qualquer regra de trânsito. Precisava apenas de 5 minutos. Entrar, pegar o computador e sair. Ninguém sequer notaria sua passagem. Seu pai estava no trabalho, Bianca na escola. Patrícia, sua madrasta, costumava passar as manhãs em seu ateliê de cerâmica, uma pequena edícula nos fundos do jardim. E Caio? Bem, Caio estaria dormindo o sono dos justos. Ela estacionou de qualquer jeito, a chave já na mão, o coração martelando contra as costelas. A casa estava imersa no silêncio que ela esperava. Subiu as escadas de 2 em 2 degraus, impulsionada pela adrenalina da corrida contra o tempo. Foi ao chegar ao topo, no corredor que levava ao seu quarto, que algo a paralisou. Não foi um som alto, mas um murmúrio, quase um sussurro que se infiltrou no silêncio. Risadas. Abafadas, íntimas, vazando por debaixo da porta que ela havia fechado com tanto carinho menos de 1 hora antes. Seu primeiro pensamento foi de confusão. Caio teria acordado e ligado a televisão? Mas o som era diferente. Era inconfundivelmente humano. Uma das vozes ela reconheceu no mesmo instante. Era a dele, a voz aveludada que lhe prometera o mundo na noite anterior. Mas havia outra.
Uma risada feminina, baixa e rouca, que fez cada pelo de seu corpo se arrepiar em um alerta primitivo. Não podia ser. Sua mente se recusava a processar a identidade daquela voz. Era Patrícia. O que a madrasta estaria fazendo em seu quarto? Com seu noivo? O ar ao redor pareceu ficar denso, pesado, difícil de respirar. Seus pés, antes tão apressados, agora pareciam pregados ao chão de madeira. A reação lógica seria bater na porta, confrontar a situação, exigir uma explicação para aquela cena bizarra. Mas uma força invisível, uma mistura doentia de medo e uma curiosidade mórbida, a compeliu a fazer o oposto. Prendeu a respiração e encostou-se na parede fria ao lado da porta, transformando-se em uma sombra furtiva em sua própria casa. Precisava ouvir. Precisava desesperadamente entender o que estava acontecendo naquele santuário que ela chamava de quarto. E foi ali, naquele corredor silencioso, que o chão do mundo de Luana começou a ruir, palavra por palavra, risada por risada. O ar no corredor tornou-se rarefeito, cada molécula carregada com o veneno da traição que começava a se infiltrar pelos seus poros. Luana permaneceu imóvel, uma estátua de sal petrificada pela revelação. O som do próprio sangue pulsando em seus ouvidos, quase tão alto quanto as vozes que vinham do quarto. A porta de madeira, antes um símbolo de privacidade e segurança, agora era uma barreira frágil que a separava de uma verdade monstruosa. Cada segundo que passava ali, escutando, era um golpe de cinzel em sua alma, esculpindo uma dor que ela jamais imaginara ser possível. Ela nem lembrava mais do trabalho que a esperava. "Você é inacreditável", disse a voz de Caio, entrecortada por uma risada cúmplice. Era uma risada que Luana conhecia bem, mas que agora soava distorcida, grotesca. "Achei que você não viria hoje." A resposta de Patrícia veio em um tom sedutor e conspiratório, uma melodia macabra que fez o estômago de Luana se contrair. "E perder a chance de te ver. Henrique saiu cedo, a pequena Bianca está na escola e a bobinha... a bobinha da Luana já foi trabalhar, toda orgulhosa da sua vidinha perfeita. Bobinha." A palavra ecoou na mente de Luana, ricocheteando como uma bala. Era assim que eles a viam. A noiva, a enteada, a tola que lhes proporcionava o palco perfeito para sua farsa. As pernas de Luana fraquejaram e ela teve que se apoiar com mais força na parede para não deslizar até o chão. As lágrimas começaram a queimar seus olhos, mas ela as engoliu. Chorar era um luxo que não podia se permitir. Não agora. Agora, ela era apenas ouvidos. "Ela não desconfia de nada, não é?" continuou Patrícia, e Luana pôde quase visualizar o sorriso presunçoso em seus lábios. "Às vezes eu quase sinto pena. Ela te olha com uma adoração. É patético, mas é necessário. Pelo menos por enquanto. Pena, eu não sinto nada." A voz de Caio era fria, desprovida de qualquer traço do homem carinhoso que a abraçou na noite anterior. "Ela é a ponte, Patrícia, a ponte para tudo o que queremos. O pai dela a adora, e é o dinheiro dele que nos interessa." O ar escapou dos pulmões de Luana em um silvo mudo. Não era apenas uma traição carnal. Era um golpe, frio, calculado, metódico. Eles não estavam apenas traindo sua confiança. Estavam planejando destruir sua família, roubar o patrimônio que seu pai construiu com uma vida inteira de trabalho. "Falando nisso", disse Patrícia, a voz agora mais séria, "ele está quase no ponto. Tenho falado sobre como ando preocupada com a saúde dele, sobre como seria mais seguro se os bens estivessem em meu nome, para evitar problemas com inventário, caso algo aconteça. Joguei a isca de uns problemas jurídicos antigos que poderiam ressurgir. Ele é um homem inteligente, mas o luto o deixou vulnerável, e ele confia em mim." "E quando ele transferir?" perguntou Caio,
a ganância vibrando em sua voz. Quando ele transferir, meu amor, nós esperamos um pouco, deixamos a poeira baixar e então nós desaparecemos. Uma viagem longa, só nós dois. Deixamos a bobinha e o pai dela para juntarem os cacos. O som de um beijo estalado, seguido de mais risadas, foi a sentença final. Naquele instante, algo dentro de Luana se quebrou de forma definitiva. A jovem sonhadora que havia descido aquelas escadas naquela manhã morreu ali, no corredor escuro. Em seu lugar, uma mulher gélida e ferida começava a se erguer das cinzas. O choque inicial, paralisante, deu lugar a uma clareza cortante, uma fúria silenciosa que queimava mais intensamente do que qualquer paixão que já sentira. Ela não podia entrar naquele quarto, não podia confrontá-los. Eles negariam, a chamariam de louca, de ciumenta. Patrícia se faria de vítima, a madrasta ofendida. Caio a acusaria de inventar histórias. Sem provas, ela seria a vilã. A palavra dela contra a deles. E ela sabia, com uma certeza terrível, em quem seu pai acreditaria inicialmente. Ele amava Patrícia. Ele via em Caio o futuro feliz de sua única filha. Com um controle que ela não sabia possuir, Luana recuou. Seus movimentos eram lentos, deliberados, como os de um animal ferido, se afastando de uma armadilha. Cada passo para trás era uma vitória sobre o impulso de gritar, de esmurrar a porta. Desceu as escadas com o mesmo silêncio com que subira. Mas agora, o silêncio não era de pressa, mas de propósito. Ao chegar à porta da frente, ela parou por um instante, a mão na maçaneta. Olhou para a sala de estar, para o porta-retrato na estante onde ela, o pai, Patrícia e Bianca sorriam para a câmera em uma viagem de férias. Uma mentira emoldurada, uma farsa de felicidade. Com o maxilar travado, ela abriu a porta e saiu para a luz do dia, que agora parecia ofuscante e hostil. Dentro do carro, o mundo exterior desapareceu. Ela não via os outros carros, não ouvia as buzinas, não atendia o telefonema do seu chefe esperando ela para a reunião. A única coisa que existia era a dor lancinante em seu peito e as vozes deles ecoando em sua cabeça. Bobinha, patético, a ponte. As lágrimas que ela segurou com tanta força finalmente vieram, não como um rio de tristeza, mas como torrentes de raiva e humilhação. Ela chorou convulsivamente, o corpo sacudindo, o som de seus soluços abafado pelo espaço confinado do veículo. Chorou pela perda do amor, pela traição da família, pela inocência roubada. Mas em meio ao caos da dor, uma nova resolução começou a tomar forma. Eles a subestimaram. Acharam que ela era fraca, ingênua. Viam-na como um peão em seu jogo sujo. Mas eles não conheciam a força que vinha do sangue de seu pai, a resiliência que ela herdara de sua falecida mãe. Eles haviam acendido um fogo dentro dela, e esse fogo não a consumiria. Iria forjá-la. O choro cessou. Luana enxugou o rosto com as costas da mão, o olhar fixo no horizonte. O choque se transformava em estratégia. A dor em combustível. Ela não era mais uma vítima paralisada no corredor. Era uma herdeira inteligente, traída, mas não derrotada. Pegou o celular, as mãos ainda tremendo levemente, mas os dedos firmes. Ignorou as chamadas perdidas do escritório. Abriu o navegador e digitou as palavras que selariam o destino de seus traidores. Advogada, direito de família, fraude familiar. O primeiro nome que apareceu foi o de Mariana Campos, uma advogada renomada, conhecida por sua abordagem implacável em casos de golpes emocionais e patrimoniais. Havia artigos sobre ela, descrevendo-a como uma defensora feroz dos enganados. Era exatamente de quem Luana precisava. Não de uma conselheira, mas de uma general para a guerra que estava prestes a começar. Ela ligou para o número do escritório. A voz do outro lado da linha era profissional e calma. Escritório de Advocacia Mariana Campos, bom dia.
Luana respirou fundo, a voz saindo mais firme do que esperava. Meu nome é Luana. Eu preciso agendar uma consulta urgente com a doutora Campos. É um assunto de extrema gravidade. Ela não era mais a bobinha. Ela era a mulher que voltou para casa para pegar um notebook, mas que, em vez disso, encontrou seu propósito. A caça havia começado. O escritório da doutora. Mariana Campos era um oásis de ordem e sobriedade, em meio ao caos que se instalara na vida de Luana. Localizado em um prédio comercial imponente no centro da cidade, o ambiente era decorado com tons neutros, madeira escura e obras de arte abstrata que transmitiam uma sensação de poder e controle. Era o oposto exato do turbilhão que a consumia por dentro. Luana sentou-se em uma poltrona de couro macio, as mãos crispadas sobre a bolsa, sentindo-se deslocada e vulnerável, apesar da fachada de calma que se esforçava para manter. Mariana Campos entrou na sala minutos depois. Era uma mulher de seus 50 anos, com cabelos grisalhos cortados em um estilo elegante e olhos de uma inteligência penetrante que pareciam ver através das aparências. Ela não sorriu. Em vez disso, ofereceu um aceno de cabeça conciso e sentou-se à sua frente, projetando uma aura de competência, que era ao mesmo tempo intimidante e reconfortante. Senhorita Luana, disse ela, a voz calma e modulada. Minha secretária disse que era um assunto urgente e marcou essa reunião extra. Sou toda ouvidos. Diante daquela presença imponente, a barragem de controle de Luana ameaçou ceder. As palavras que ensaiou no carro pareciam inadequadas, infantis. Ela respirou fundo, forçando-se a encontrar o fio da narrativa. Começou a falar, a voz inicialmente trêmula, mas ganhando força à medida que revivia a traição. Contou sobre o noivado, a felicidade da noite anterior, o notebook esquecido, a volta para casa. Ao descrever o que ouvira através da porta, sua voz não vacilou. Ela relatou a conversa fria e calculista entre Caio e Patrícia com uma precisão cirúrgica, repetindo as palavras que haviam sido marcadas a ferro em sua memória. Bobinha, patético, a ponte, quando ele transferir, nós desaparecemos. Mariana ouviu em silêncio absoluto, o olhar fixo em Luana, sem interrompê-la uma única vez. Ela não demonstrou choque ou pena, apenas uma concentração intensa, como um mestre de xadrez analisando um tabuleiro complexo. Quando Luana terminou, o silêncio na sala era pesado, denso com a sordidez da história. Entendo, disse Mariana finalmente, inclinando-se ligeiramente para a frente. O que você descreve não é apenas uma traição afetiva. É a arquitetura de um golpe patrimonial, usando o que chamamos de fraude emocional como ferramenta. Eles exploraram sua confiança e o amor de seu pai para criar o cenário perfeito para o crime. Ela fez uma pausa, seus olhos avaliando a jovem à sua frente. Você agiu corretamente ao não confrontá-los. Teria sido a sua palavra contra a deles, e em batalhas familiares, a verdade raramente vence sem provas concretas. Eles se fariam de vítimas e você, a noiva ciumenta e desequilibrada. Ouvir sua intuição validada por uma especialista trouxe a Luana um pingo de alívio. O que eu faço agora? Perguntou ela, a voz carregada com o peso daquela questão. Meu pai, ele precisa saber. Mas como eu conto a ele? Ele ama Patrícia. Ele confia em Caio. Isso vai destruí-lo. A verdade, por mais dolorosa que seja, é um remédio que precisa ser administrado com cuidado. Mas precisa ser administrado, aconselhou Mariana. Seu pai é a vítima principal do plano financeiro. Ele precisa ser seu aliado, não um obstáculo. Mas você não pode chegar até ele apenas com uma história. Você precisa chegar com uma estratégia. A advogada levantou-se e caminhou até a janela, olhando para a cidade abaixo. Seu pai é um homem de negócios, correto? Construiu um patrimônio.
Homens assim entendem de lógica, de fatos. A dor nos olhos da filha o abalará, mas a dúvida plantada por uma mulher manipuladora pode ser poderosa. Você precisa falar com ele, sim, hoje, mas precisa abordá-lo com calma e sabedoria, não como uma filha em prantos, mas como uma parceira preocupada. Mariana virou-se, o olhar novamente cravado em Luana. Vá até ele. Conte exatamente o que ouviu. Não exagere, não interprete, apenas os fatos. Observe a reação dele. Ele pode ficar cético, pode até ficar com raiva de você por fazer tal acusação. É uma defesa natural, mas você plantará a semente da dúvida. Mencione os detalhes, os planos sobre a transferência de bens, a desculpa da doença. Isso pode ressoar com conversas que Patrícia já teve com ele. A ideia de enfrentar o pai era quase tão aterrorizante quanto a própria traição. Henrique era seu porto seguro, seu herói. Apresentar-lhe uma verdade que o faria sofrer parecia uma crueldade, mas Mariana estava certa. Era necessário. Naquela noite, Luana encontrou o pai no escritório de casa, revisando alguns papéis. A casa estava silenciosa. Patrícia havia saído para um jantar com amigas, uma coincidência que Luana agradeceu aos céus. Caio havia ligado mais cedo, a voz cheia da falsa preocupação de sempre. Amor, você sumiu o dia todo. Fiquei preocupado. Está tudo bem? Cada palavra dele era como ácido em seus ouvidos. Ela inventou uma desculpa sobre uma crise no trabalho, a voz soando estranhamente calma. Pai, ela disse da porta. Henrique levantou os olhos, um sorriso cansado no rosto. Oi, filha. Dia difícil? Precisamos conversar, ela disse, a seriedade em seu tom fazendo-o pousar a caneta e encará-la com atenção. Ela entrou e sentou-se na cadeira em frente a ele. O mesmo lugar onde, quando criança, mostrava seus boletins escolares. Contou tudo. A voz firme, as mãos entrelaçadas no colo para esconder o tremor. Ela viu a progressão de emoções no rosto do pai. A confusão inicial, a incredulidade, a irritação que ela tanto temia. Luana, isso é uma acusação muito séria, disse ele balançando a cabeça. Patrícia, Caio, eles não fariam isso. Deve haver um engano. Você deve ter ouvido mal. Eu ouvi o que eu ouvi, pai, ela insistiu, a voz embargada pela primeira vez. Eles me chamaram de bobinha. Falaram sobre convencê-lo a transferir os bens, usando uma doença como desculpa. Ela já falou com você sobre isso, não falou? Henrique ficou em silêncio. Seu olhar perdeu o foco por um momento. Luana viu a engrenagem girando em sua mente, a lembrança de conversas recentes vindo à tona. Ele se lembrou de Patrícia mencionando de passagem sua pressão alta, de como seria prudente organizar as coisas. Lembrou-se de comentários estranhos dela sobre a solidez de seus investimentos. Na época, pareceram preocupações de uma esposa dedicada. Agora, sob a luz da acusação de Luana, adquiriam um brilho sinistro. A raiva defensiva no rosto dele começou a se dissipar, substituída por uma sombra de dúvida e dor. Ele olhou para a filha, para a angústia genuína em seus olhos, a mesma angústia que ele viu quando a mãe dela faleceu. Aquilo não era ciúme. Aquilo era sofrimento real. Eles podem negar tudo, disse ele, a voz rouca. Será a palavra deles contra a sua. Eles vão virar o jogo contra você. Eu sei, respondeu Luana, sentindo um fio de esperança. Ele não a descartou. Ele estava começando a ver. É por isso que procurei uma advogada hoje, a doutora Mariana Campos. Ela disse que precisamos de provas concretas. E ela sugeriu um plano. A menção da advogada pareceu solidificar a situação para Henrique. Aquilo não era mais um drama familiar. Era um campo de batalha legal. A mentalidade de homem de negócios assumiu o controle, sobrepondo-se à do marido traído e do pai ferido. Um plano? Ele perguntou, o interesse aguçado.
Uma armadilha, corrigiu Luana, a palavra soando fria e dura em seus lábios. Mariana disse que a ganância os torna previsíveis. Se eles acham que o plano está funcionando, eles ficarão descuidados. Pai, nós vamos dar a eles o que eles querem. Ou melhor, vamos fazê-los pensar que estão conseguindo. Naquele momento, no silêncio do escritório, a dinâmica entre pai e filha mudou para sempre. Eles não eram mais apenas família, eram aliados, unidos por uma traição devastadora, mas determinados a lutar juntos. O plano começaria a ser traçado ali, uma teia complexa de enganos e vigilância, com o objetivo de expor a verdade e proteger o que era deles. A dor ainda estava lá, uma ferida aberta no coração de ambos, mas agora havia algo mais, um propósito sombrio. E Caçada não era mais apenas de Luana, agora era da família. Os dias que se seguiram foram um exercício de autocontrole brutal para Luana e para Henrique. Cada momento dentro daquela casa era uma performance. Luana precisava sorrir para Patrícia, aceitar seus abraços fingidos e ouvir seus conselhos sobre os preparativos do casamento, tudo isso enquanto a imagem da madrasta nos braços de seu noivo queimava em sua mente. O mais difícil, contudo, era interagir com Caio. Ele a procurava com uma ternura fabricada, beijava-a com lábios que haviam tocado os de sua madrasta e falava sobre o futuro deles, um futuro que ele planejava construir sobre as ruínas da vida dela. Cada gesto de afeto era uma facada, e Luana tinha que recebê-la com um sorriso, fingindo a mesma adoração que eles tanto desprezavam. Era um veneno que ela tomava em pequenas doses diárias, e a única coisa que a impedia de desmoronar era a promessa da retribuição. Enquanto Luana desempenhava o papel de sua vida, Henrique e Mariana Campos trabalhavam nos bastidores, montando a arquitetura da armadilha. A estratégia era brilhante em sua simplicidade e crueldade. Eles iriam acelerar o plano dos golpistas, fazendo-os acreditar que a vitória estava ao alcance das mãos. A ganância, como previra a advogada, seria o catalisador de seus erros. O primeiro movimento foi de Henrique. Em um jantar, algumas noites depois da revelação, ele suspirou pesadamente, a mão no peito, fingindo uma pontada de dor. Patrícia correu para o seu lado, o rosto uma máscara de preocupação perfeitamente ensaiada. Henrique, o que foi? Você está pálido. Ele a dispensou com um gesto, dizendo que era apenas cansaço, mas a semente estava plantada. Nos dias seguintes, ele começou a agir como um homem que sente o peso da própria mortalidade. Deixava documentos de apólices de seguro sobre a mesa, fazia perguntas vagas sobre testamentos e, finalmente, em uma conversa cuidadosamente orquestrada, disse a Patrícia: "Você tem razão, meu amor. Tenho pensado no que você disse. Talvez seja hora de organizar as coisas, de proteger você e as meninas. Aquela sua ideia de transferir alguns dos ativos para o seu nome, acho que é a coisa mais prudente a se fazer." Os olhos de Patrícia brilharam com um triunfo mal disfarçado, que ela rapidamente encobriu com uma expressão de terna gratidão. "Oh, Henrique, eu só quero o seu bem, que você tenha paz de espírito." A engrenagem da armadilha começava a girar. Patrícia, exultante e cega pela cobiça, tornou-se descuidada. Suas conversas com Caio, antes sussurradas em encontros secretos, tornaram-se mais frequentes e audaciosas, e era exatamente com isso que Luana e Henrique contavam. Sob a orientação de Mariana, um especialista em segurança foi contratado. Em uma tarde em que a casa estava vazia, ele instalou discretamente microfones e câmeras em miniatura no quarto de Luana. Os dispositivos eram de última geração, praticamente indetectáveis, escondidos em objetos do cotidiano. Um detector de fumaça, um carregador de celular na tomada, o pequeno relógio digital ao lado da cama. O santuário de Luana, o palco da traição,
estava agora transformado em um estúdio de gravação, pronto para capturar a verdade em alta definição. Vê-los profanar seu espaço mais uma vez seria torturante, mas era o preço da prova definitiva. Com o sistema de vigilância ativo, a fase final do plano foi posta em prática. Eles precisavam recriar as condições exatas do dia em que Luana descobriu tudo. A desculpa foi um novo jantar em família, um pretexto para reaproximar todos, após a recente preocupação com a saúde de Henrique. Caio, obviamente, foi um convidado de honra. Durante o jantar, ele segurou a mão de Luana por baixo da mesa, enquanto trocava olhares significativos com Patrícia por cima dela. A hipocrisia era tão densa que podia ser cortada com uma faca. Luana se perguntava como ela não tinha percebido nada antes. Na manhã seguinte, o roteiro se repetiu como um eco macabro do passado. Bianca saiu para a escola. Henrique despediu-se da esposa com um beijo, prometendo ligar para o advogado e iniciar os papéis da transferência. Luana, por sua vez, anunciou que tinha um dia cheio de reuniões externas. Antes de sair com a bolsa no ombro, ela deu um beijo em Caio, que estava dormindo, e deu uma última olhada em seu quarto. Com um clique discreto em seu celular, ativou a transmissão ao vivo da câmera escondida, uma pequena janela para o inferno que estava prestes a se desenrolar. A imagem era nítida, o som cristalino. O palco estava montado. Em vez de ir para o trabalho, Luana dirigiu diretamente para o escritório de Mariana Campos, onde seu pai já a esperava. O coração dela batia descompassado, uma mistura de ansiedade, medo e uma sede sombria de confirmação. No escritório da advogada, uma grande tela de monitor havia sido preparada. Com um aceno de Mariana, Luana conectou seu celular e a imagem de seu próprio quarto preencheu a tela. Os três sentaram-se em silêncio, observando o quarto vazio. Por longos minutos, nada aconteceu. A espera era agonizante. Então, a porta se abriu. Patrícia entrou, olhando para os lados do corredor antes de fechar a porta atrás de si. Ela estava segura da ausência de todos. Segundos depois, a porta do banheiro do quarto se abriu e Caio apareceu, já sem camisa, um sorriso vitorioso no rosto. No escritório de advocacia, o ar ficou pesado. Henrique prendeu a respiração, o rosto uma pedra de fúria contida. Luana sentiu as lágrimas subindo, mas as forçou para baixo, cravando as unhas na palma da mão. Na tela, Caio puxou Patrícia para um beijo longo e faminto. Eles riram. A intimidade entre eles era inegável e repulsiva. Ele acreditou em tudo, sussurrou Patrícia, passando as mãos pelo peito de Caio. O velho tolo está pronto para assinar os papéis. Ele realmente acha que estou preocupada por ele estar doente. E a noivinha? Zombou Caio. Já foi para o seu trabalho importante? Claro, toda dedicada. Mal sabe ela que o maior projeto da vida dela sou eu tomando tudo o que seria dela, respondeu Patrícia, e os dois caíram na gargalhada. Eles se jogaram na cama de Luana, a mesma cama onde ela dormia e sonhava com um futuro ao lado daquele homem. Fizeram planos, discutiram para onde iriam primeiro. A Itália, talvez as Maldivas. Zombaram da ingenuidade de Luana, do jeito como Henrique olhava para Patrícia com devoção. O clímax da crueldade veio da boca de Patrícia, que olhou diretamente para a câmera escondida no relógio digital, sem saber que estava falando para sua audiência. Em breve, meu amor, tudo isso aqui, ela disse, gesticulando para o quarto, para a casa, será apenas uma lembrança, e todo o dinheiro dele estará no meu nome, e aí a gente desaparece. Henrique assistia em silêncio absoluto, o rosto pálido, os nós dos dedos brancos de tanto apertar os braços da cadeira. Cada palavra era um martelo quebrando a imagem da mulher que ele amava. Ao seu lado, Luana finalmente deixou uma lágrima solitária escorrer. Não era uma lágrima de tristeza, mas de luto.
O luto pelo pai que ela conhecia, pelo amor que ela sentia, por uma vida que agora estava irrevogavelmente morta. Mariana Campos, com a calma de uma cirurgiã em meio a uma operação complexa, simplesmente disse: "Temos o que precisávamos, e muito mais." Ela fez um sinal para sua assistente, que salvou a gravação em múltiplos dispositivos seguros. A prova não era mais uma suspeita. Era um fato, gravado, irrefutável e devastador. Agora não havia mais dúvida. O golpe era real, e a cortina estava prestes a cair sobre os atores. Com a gravação em mãos, uma arma digital fria e irrefutável, o tempo pareceu se distorcer. Para Luana e Henrique, as 48 horas seguintes foram as mais longas de suas vidas. Eles se moviam pela casa como fantasmas, assombrados pela verdade que carregavam, enquanto Patrícia flutuava em uma bolha de triunfo arrogante. A cortesia forçada, os sorrisos trocados, tudo se tornou parte de um grande teatro do absurdo, onde apenas 2 atores sabiam que o ato final seria uma tragédia. Mariana Campos, a diretora dessa peça sombria, cuidou de todos os detalhes jurídicos. A transferência de bens foi preparada, mas era uma miragem legal. Documentos foram redigidos, e-mails foram trocados com o banco, tudo para criar um rastro de papel que parecesse autêntico. Patrícia, discretamente monitorando os e-mails de Henrique, uma invasão de privacidade que eles também descobriram, via o progresso e mal conseguia conter a euforia. Ela se tornou mais carinhosa com o Henrique, mais atenciosa, uma performance de esposa devotada que agora parecia grotescamente cômica. O dia da confrontação chegou. Henrique, com uma calma gélida que assustou até mesmo Luana, anunciou no café da manhã que naquela noite haveria um jantar especial. "Para comemorar", ele disse olhando para Patrícia, "para comemorar que finalmente estou colocando minha casa em ordem, cuidando do nosso futuro." Patrícia sorriu, um brilho de pura ganância em seus olhos. "Oh, querido, não precisava, mas é maravilhoso." Caio, que estava presente, trocou um olhar rápido e vitorioso com a amante. Ele apertou a mão de Luana. "Seu pai é um grande homem, meu amor, sempre pensando na família." Luana sentiu o estômago revirar, mas forçou um sorriso. A náusea era sua companheira constante. A noite caiu, e a sala de jantar foi arrumada com um cuidado meticuloso. Velas foram acesas, a melhor louça foi posta à mesa. Era uma atmosfera de celebração, mas por baixo da superfície a tensão era elétrica. Bianca, a filha adolescente, tinha ido para a casa da avó. Caio, Luana e Patrícia desceram juntos, animados, conversando em voz alta. Os 2 traíras já se sentiam os donos da situação. Henrique os recebeu com uma cortesia impecável, servindo uma rodada de vinho. Eles brindaram. "A família", disse Henrique erguendo a taça, o olhar passando lentamente de Patrícia para Caio. Havia algo em seus olhos, uma intensidade predatória que eles, cegos pela arrogância, não perceberam. O jantar transcorreu em uma névoa de conversas banais. Falaram sobre o tempo, sobre a economia, sobre os planos para a lua de mel de Luana e Caio. Cada palavra era uma mentira, cada sorriso, uma máscara. Luana mal tocou na comida, sentindo-se como uma espectadora na primeira fila de sua própria execução pública. Ela olhava para os 2, o homem que amava e a mulher que a criou como filha, e via apenas estranhos, monstros vestidos com peles familiares. Finalmente, quando o prato principal foi retirado e antes que a sobremesa fosse servida, Henrique levantou-se. Ele não disse nada. Apenas caminhou até a grande televisão de tela plana que dominava a parede da sala de estar, adjacente à sala de jantar. Com o controle remoto na mão, ele a ligou. A tela, antes escura, ganhou vida. Não com um programa de televisão ou um filme, mas com a imagem nítida do quarto de Luana.
O silêncio na sala foi instantâneo, quebrado apenas pelo som fraco do ar-condicionado. Patrícia e Caio olharam para a tela, a confusão inicial em seus rostos rapidamente se transformando em um horror crescente. A imagem era inconfundível. A câmera, posicionada do relógio digital, capturava a cama, a porta, o ambiente que eles conheciam tão bem. E então eles se viram. O vídeo começou a rodar. O beijo faminto, as risadas, a zombaria, a voz de Patrícia, amplificada pelos alto-falantes da sala, ecoou cristalina e condenatória. O velho tolo está pronto para assinar os papéis. A risada de Caio, debochada. E a noivinha? O sangue sumiu do rosto de Patrícia. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. Ela parecia uma estátua de cera derretendo sob um calor invisível. Caio deu um salto, a cadeira arrastando ruidosamente no chão, o instinto de fugir estampado em seu rosto pálido. Sente-se. A voz de Henrique cortou o ar, não alta, mas com um peso de autoridade que fez Caio congelar e obedecer, desabando de volta na cadeira. Na tela, a cena continuava, implacável. A conversa sobre a Itália, as Maldivas. E então, a frase final de Patrícia, a confissão completa de seu plano. Em breve, tudo estará no meu nome. E aí a gente desaparece. O vídeo terminou, deixando a imagem congelada dos dois amantes sorrindo, uma imagem eterna de sua traição. O silêncio que se seguiu foi a coisa mais pesada que Luana já experimentara. Era um silêncio feito de choque, de vergonha e da morte de todas as mentiras. Henrique virou-se lentamente, o rosto uma máscara de desprezo controlado. Ele olhou para Caio. Você entrou na minha casa, comeu na minha mesa, pediu a mão da minha filha. Você se fez de genro e tentou roubar tudo o que eu construí a vida inteira para deixar para ela. Então, ele se virou para Patrícia e, pela primeira vez, Luana viu a dor pura romper a fachada de fúria de seu pai. E você, ele disse, a voz quebrando por um instante. Você, que eu acolhi na minha vida, que eu amei. Você dormiu ao meu lado todas as noites enquanto planejava me destruir. Luana, que até então permanecera em silêncio, uma testemunha imóvel de sua própria vingança, finalmente encontrou a voz. Ela se levantou, os olhos fixos nos dois. E você, Patrícia, ela disse, a voz firme, cortante. Você me abraçou na noite do meu noivado, me chamou de filha, enquanto já dormia com o meu noivo. Foi a acusação direta, a conexão pessoal, que finalmente quebrou Patrícia. O desespero tomou conta de seu rosto. As lágrimas começaram a rolar, lágrimas não de remorso, mas de derrota. Henrique, eu posso explicar. Não é o que parece. Ela gaguejou, a voz um fiapo. Caio, por sua vez, tentou a negação. Isso é uma armação. Essa gravação é falsa. Luana, você não pode acreditar nisso. Mas era tarde demais. A evidência era esmagadora. A verdade, inegável. Fora, disse Henrique, a voz agora um trovão baixo e perigoso. Peguem suas coisas. Eu quero os dois fora da minha casa. Agora. Patrícia começou a soluçar histericamente. Caio permaneceu sentado, paralisado, como se não pudesse compreender a rapidez e a totalidade de sua queda. Agora! Rugiu Henrique, e o comando fez os dois pularem. O que se seguiu foi uma cena caótica e patética. Patrícia correndo escada acima, jogando roupas em uma mala. Caio, atordoado, sendo escoltado até a porta por um segurança particular que Mariana insistira que estivesse de prontidão do lado de fora. Quando Patrícia desceu, o rosto inchado e vermelho, ela tentou um último apelo. Henrique, por favor. Não há mais nada a ser dito, ele respondeu, virando-lhe as costas. Minha advogada entrará em contato com a sua. A propósito, a transferência que você tanto esperava era uma simulação. Você não tem direito a nada. A porta se fechou atrás deles, mergulhando a casa em um silêncio profundo e libertador. O teatro acabara. Luana olhou para o pai.
Ele parecia ter envelhecido 10 anos em uma noite. Ela se aproximou e, pela primeira vez em dias, abraçou-o sem fingimento. Eles ficaram ali, no meio da sala de jantar em desordem, pai e filha, sobreviventes de uma guerra que nunca pediram para lutar. A justiça estava apenas começando, mas a batalha mais difícil, a da verdade, havia sido vencida. A poeira da explosão assentou, mas a casa nunca mais seria a mesma. O silêncio que se seguiu à partida de Caio e Patrícia não era de paz, mas de vazio. Era o silêncio de um campo de batalha após a retirada dos corpos, onde os sobreviventes caminham atordoados, avaliando a extensão da devastação. Para Luana e Henrique, a vitória tinha o gosto amargo das cinzas. Eles haviam exposto a verdade, mas a verdade deixou cicatrizes profundas e incuráveis. Nos dias seguintes, a máquina legal, fria e impessoal, começou a moer. Mariana Campos, com a eficiência de uma general em tempos de guerra, tomou a ofensiva. Caio foi sumariamente demitido da empresa de Henrique, não apenas por sua conduta pessoal, mas por quebra de confiança, um termo vago o suficiente para evitar um escândalo imediato, mas claro o bastante para destruir sua reputação no setor. Patrícia recebeu uma notificação formal de divórcio, juntamente com uma ordem de restrição que a impedia de se aproximar da casa ou de Henrique. A tal transferência, a cenoura que a levara à armadilha, foi revelada em toda a sua glória simulada. Ela não tinha direito a nada além do que o contrato pré-nupcial, que ela assinara distraidamente anos antes, lhe garantia, uma quantia modesta que era um insulto à sua ambição desmedida. Mas as consequências legais eram apenas o esqueleto da história. A carne, o sangue, o sofrimento estavam dentro daquelas paredes. Henrique mergulhou em um luto silencioso. Ele não chorava, não gritava. Apenas se movia pela casa como uma sombra, o olhar perdido, revivendo cada mentira, cada beijo, cada promessa de Patrícia, agora recontextualizados como atos de uma longa e cruel performance. Luana via a dor do pai e sentia seu próprio coração se partir novamente. A traição de Caio na feriu, mas ver a alma de seu pai sendo esmagada era uma agonia de outra ordem. A parte mais delicada foi contar a Bianca. A adolescente, que vivia em uma bolha de normalidade, foi apanhada no fogo cruzado de um conflito que não entendia. Henrique e Luana sentaram-se com ela, tentando explicar o inexplicável, que sua mãe havia ido embora, que o noivo de sua irmã não fazia mais parte de suas vidas. Omitiram os detalhes mais sórdidos, falando em diferenças irreconciliáveis e erros graves. Mas Bianca, com a intuição aguçada da juventude, sentiu a verdade sombria por baixo das palavras cuidadosamente escolhidas. Ela se fechou, confusa e magoada, dividida entre a lealdade à mãe e à família que lhe restara. A casa, antes um lar, tornara-se um território de tristezas individuais. Foi Mariana Campos quem sugeriu o próximo passo, uma jogada ousada que ia além da esfera legal. A melhor maneira de se proteger de futuras calúnias é controlar a narrativa, disse ela em uma reunião. Eles vão tentar se pintar como vítimas. A melhor defesa é um ataque bem documentado. Com a autorização de vocês, podemos usar este caso, anonimizando os detalhes mais íntimos, como um estudo de caso sobre fraude emocional e patrimonial. Isso não apenas os neutraliza, mas transforma a dor de vocês em um aviso para outros. Luana, inicialmente hesitante, viu a sabedoria na proposta. Ela não queria que sua dor se tornasse um espetáculo público, mas a ideia de transformar sua humilhação em uma arma para proteger outras pessoas ressoou com a nova força que descobriu dentro de si. Ela concordou. Henrique, querendo apenas que a justiça fosse feita, deu seu consentimento.
A história, cuidadosamente redigida por uma assessoria de imprensa contratada por Mariana, foi divulgada em veículos de comunicação especializados em direito e finanças. Não mencionava nomes, mas os detalhes eram precisos. O golpe da transferência por doença, a traição do noivo com a madrasta, a gravação que selou o destino dos golpistas. A história viralizou. Tornou-se um símbolo da traição moderna, um conto de advertência sobre os perigos que podem se esconder dentro da própria família. Caio e Patrícia, embora não nomeados, tornaram-se párias. Boatos começaram a circular em seus círculos sociais. As peças se encaixaram, eles desapareceram, engolidos pela vergonha e pelo ostracismo. Para Luana, a exposição da história foi o ponto de virada. Ela se recusou a ser definida pela traição que sofrera. A bobinha que eles zombaram estava morta e enterrada. Em seu lugar, uma mulher resiliente e pragmática emergiu. Ela mergulhou no trabalho, mas não da mesma forma que antes. Assumiu a direção do setor de projetos sociais da empresa do pai, um braço da companhia que Henrique sempre considerou secundário. Luana o revitalizou. Começou a criar programas de apoio a mulheres, focando em independência financeira e emocional. Ela começou a dar palestras. A primeira foi para um pequeno grupo, em uma ONG. Falou com uma honestidade crua sobre como a dependência emocional pode cegar, sobre a importância de construir uma identidade própria, para além dos relacionamentos. Sua história, mesmo contada de forma velada, era poderosa. Ela não era uma vítima, era uma sobrevivente que transformou suas cicatrizes em um mapa para os outros. O tempo, esse curandeiro lento e imperfeito, começou a fazer seu trabalho. 1 ano se passou. A casa, aos poucos, perdeu o ar de mausoléu. As risadas de Bianca voltaram a ecoar pelos corredores. Henrique, com o apoio constante de Luana e a amizade profissional de Mariana, começou a redescobrir a vida. A relação entre o empresário ferido e a advogada implacável floresceu em algo inesperado. Começou com jantares para discutir o caso, evoluiu para conversas sobre a vida, sobre perdas e recomeços. Eles encontraram um no outro um porto seguro, uma parceria construída não na ilusão da perfeição, mas na solidez da compreensão mútua. Henrique estava aprendendo a sorrir novamente, e Luana encontrou a paz. Uma paz que não vinha da ausência de dor, mas da aceitação dela. Um dia, em um evento de caridade que organizara, um arquiteto que trabalhava como voluntário no projeto se aproximou dela. Ele não a olhou com pena ou admiração exagerada, mas com um interesse genuíno e calmo. Conversaram por horas. O amor, quando ressurgiu na vida dela, chegou sem alarde, sem promessas grandiosas, mas com a simplicidade da confiança e do respeito. Era um amor construído sobre a verdade, sem segredos, sem mentiras. Quanto a Caio e Patrícia, eles se tornaram fantasmas, figuras de boatos sussurrados. Alguém disse ter visto Caio dirigindo um carro de aplicativo, o rosto abatido, os olhos vazios. Outro jurou ter visto Patrícia vendendo cosméticos de porta em porta em uma cidade distante, uma sombra da mulher glamourosa que fora. Eles haviam desaparecido, não para uma vida de luxo nas Maldivas, mas para o exílio da mediocridade, assombrados não apenas pelo que perderam, mas pelo que se tornaram. Em uma tarde ensolarada de outono, exatamente 2 anos após o dia em que esquecera seu notebook, Luana estava no jardim de casa com seu pai, Mariana, Bianca e o novo amor de sua vida. Eles riam, uma cena de felicidade doméstica genuína e arduamente conquistada. Luana olhou para o céu azul e pensou que, às vezes, é preciso que o mundo desabe para que se possa reconstruí-lo sobre uma fundação mais forte. Ela havia voltado para casa para pegar um objeto, mas no fim encontrara a si mesma. E essa era uma herança que ninguém jamais poderia lhe roubar. E aqui,
chegamos ao final desta jornada intensa de traição, dor e, finalmente, de superação. Histórias como a de Luana nos lembram que, mesmo nas cinzas da maior decepção, podemos encontrar a força para nos reerguermos mais sábios e resilientes. Se você se emocionou e se envolveu com essa história tanto quanto eu ao contá-la, por favor, deixe o seu like neste vídeo. O seu gostei é um grande incentivo e me mostra que estamos no caminho certo. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal. Ao se inscrever, você não perde nenhuma das nossas próximas histórias e me ajuda imensamente a continuar trazendo conteúdos como este, feitos com muita dedicação para vocês. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima história.